Olá, graça e paz, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Mas se a sua resposta foi não, creia, nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Fale com Ele, ore, peça que Ele te ajude nessa sua dificuldade. E com certeza você terá um bom e maravilhoso dia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1, 3 e 8, e depois os versículos 11 e 13. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficará purificado. Nós temos alguns personagens nessa história. Vocês já devem conhecer, e se não o conhece, é a história do profeta Eliseu e de Naamã, o leproso, e de uma menina. E quais são os personagens dessa história? A menina, uma escrava, o profeta Eliseu, os oficiais e Naamã. E o que eu quero falar com você hoje? Quem é você na história de vida de alguém? Na história da sua família, no seu relacionamento com seus amigos, no seu relacionamento no seu trabalho. Quem é você? Com qual desses personagens você se identifica? Nós temos a história de um homem chamado Naamã, leproso. Um homem muito bom, um grande oficial, mas ele era leproso. E naquela época, não muito diferente dos nossos dias, uma pessoa contaminada com alguma coisa que transmite, com uma doença que transmite, ela é ignorada, né? Embora ele fosse muito querido, muito bom, mas ele era leproso. E encontramos uma menina escrava que foi tirada do seu país, da sua casa, do meio da sua parentela, e foi ser escrava da esposa de Naamã. E num determinado momento ela diz para a sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, um homem de Deus que está lá em Samaria, com certeza ele ficaria curado. Começa aí já uma grande história, porque obviamente nós, seres mortais, já teremos ódio desse homem. Já estaríamos com ódio dessa situação, porque você é retirada da sua casa, você é retirada do meio da sua família, vai para um lugar que você não conhece como escrava, trabalhar de graça. Mas ainda assim, há uma generosidade no coração dessa menina. Independente da situação que ela estava vivendo, independente do momento que ela estava vivendo, o amor de Deus estava no seu coração. Que coisa graciosa. E ela disse para a sua senhora: vai lá, leva o meu senhor a Eliseu que ele vai ficar curado. Que coração lindo, que coração perdoador dessa menina. Aí nós encontramos o profeta Eliseu, homem de Deus, homem que entregou a sua vida a serviço do nosso Deus. Quando o rei soube que Naamã estava indo até lá, ficou desesperado. Ele está procurando situação para nos matar, para nos destruir mais do que já tinha feito. Eliseu falou: fica quieto. Deixa ele vir, não é para você não.
é para mim. Eles vão saber que há Deus em Israel. E Naamã chega até Eliseu. Eliseu fala, olha, quer ser curado? Mergulha lá 7 vezes no rio que tu vai ser curado. Mas eu entendo que aquilo que Eliseu fala para Naamã é para que ele fosse curado não só da sua lepra, mas do seu interior. Porque, veja bem, logo ele diz, tá maluco? Eu achei, na minha linguagem, né? Na linguagem da Mira, eu achei que ele ia vir, ia colocar a mão nas minhas feridas, que ia orar. Não é assim que nós falamos? Quando a gente conta um problema para o nosso pastor, para alguém de confiança, poxa, achei que você ia agir de outra forma. E ele sai indignado, ele não quer mais saber nem de ser curado mais, porque achou uma humilhação. Quando às vezes acontece alguma situação com a gente se acha na humilhação. Ah, eu fui humilhado. Mas sabe que isso é Deus tratando. Essa situação que você está passando, que eu passo, é Deus tratando o nosso interior, o nosso caráter. A sorte de Naamã é que ele tinha amigos, que ele tinha oficiais que o encorajaram a continuar a fazer aquilo que o profeta havia dito para ele. Eles disseram, se ele tivesse pedido uma coisa pior, você não faria? Então vai lá. Faz o que ele está pedindo. Sabe? Quando das vezes Deus nos pede para fazer algo, e por causa do nosso orgulho, por causa do nosso eu, a gente diz, não vou fazer isso não é para mim não. Que isso, Deus? Mandar eu ir lá pedir perdão? Se foi ele ou ela que me humilhou? Se foi o meu patrão? Se foi alguém que me humilhou? Eu ir pedir perdão? Não, isso eu não faço, não. Orar por fulano? Não. Mas graças a Deus, que Naamã tinha oficiais que o encorajaram a mudar de ideia. E eu quero atentar com vocês para essas 3 pessoas. Na verdade, 4. Para a menina, para Eliseu, para os oficiais e para Naamã. O que eu aprendo com a menina? Que independente da minha situação, como no início eu perguntei para você, como você estava? Talvez você me respondeu, está tudo muito bem, Miriam. Talvez você me respondeu, hoje nada está dando certo. Ainda que seja cedo, mas já acordei, tudo dando errado para mim. Aprenda com a menina. Em meio a situação diversa, fale do nome do Senhor. Conclame o nome do Senhor. Ela poderia estar numa situação de revolta, triste, aborrecida. Mas não. Ela estava ali como embaixadora de Deus. Falando do que ela sabia que Deus podia fazer. Porque com certeza ela já tinha ouvido falar do que Deus fez para o povo de Israel. Então, ainda que a sua situação agora não seja favorável, lembra-te do que o Senhor já fez por você. E continue falando do amor dele para outras pessoas. Continue proclamando o reino de Deus, do que o Senhor pode fazer na vida daquele que entrega a sua alma para Jesus. E tem o profeta Eliseu, um homem que se dispôs a fazer a obra de Deus, que pediu ao profeta Elias a porção dobrada do Espírito, porque ele queria fazer muito mais daquilo que Elias tinha feito. Eu aprendo com Eliseu a colocar Deus em primeiro lugar das minhas ações. Porque Eliseu poderia ter ido lá, é o rei, é o cara, né, é o oficial, veio a mando do rei para que eu orasse. Eliseu podia falar, nossa, eu sou o cara, olha aí quem está vindo até a mim, né? A gente às vezes gostamos muito que o nosso orgulho espiritual se expanda. Nossa, eu faço isso muito bem, eu prego muito bem, eu oro muito bem, eu sou. Eliseu falou, não precisa nem vir a mim não, manda ele lá se lavar. E ele vai ficar curado 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição.
Eliseu estava mostrando para aquele povo que Deus é o único perfeito. Que ele, com toda a autoridade espiritual, mas ele era homem. Mas o perfeito é o nosso Deus. E não tão mais importantes são os amigos dos oficiais, que não deixaram Naamã desistir de receber a bênção. Aprendemos com os oficiais, com os servos, que nós precisamos encorajar outras pessoas. Quando você tiver alguém dentro da sua casa desistindo, um amigo, quem quer que seja, que você ouviu uma história, fulano está desistindo, não critique. Não apoie a decisão errada de ninguém, mas vá e seja um encorajador. Não, você vai conseguir. Você vai conseguir. Tá complicado, mas vai resolver. Tem jeito essa situação. Ou se fosse coisas mais difíceis, você não faria? Isso é tão fácil. O nosso papel nessa vida é ser encorajador. Encoraje alguém a ser melhor. Encoraje alguém a continuar prosseguindo, lutando. Talvez aos nossos olhos a situação realmente seja difícil. Mas temos que encorajar os nossos amigos, a nossa família, o seu marido, a sua esposa, a continuar. A mudar o seu pensamento. E o que eu aprendo com o Naamã? A ser grato, a ser humilde. Tudo que Naamã não era. Porque o egoísmo talvez ia impedir, se Naamã não tivesse pessoas certas do lado dele, ia impedir a cura de Naamã. O coração soberbo, orgulhoso. Não seja assim. Seja uma pessoa humilde de coração. Seja uma pessoa que dá ouvidos a outras pessoas. Quase que Naamã perdeu a sua cura. Por causa do orgulho. Porque eu tenho coisas melhores, porque eu sou melhor. Tá maluco? Ele não veio até a mim, eu fui lá, desculpa a expressão, eu fui lá e ele não me ouviu. Nem saiu para me cumprimentar. Muitas das vezes a gente, não, eu quero ser ouvido, eu quero ser... Não, seja humilde. Seja humilde. Tenha um coração humilde diante das pessoas, diante de Deus. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Então, engrandeça o nome do Senhor. Seja humilde. Para que as bênçãos do Senhor cheguem depressa na sua vida. Porque quanto mais humilde nós formos, mais as bênçãos do Senhor chegam mais rápido até nós. Queridos, aprenda com essa menina. Fale do amor de Deus. Aprenda com Eliseu. Seja um profeta em que Cristo seja o centro da sua vida. Que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor, não para você. Você pode ter 1000 faculdades, você pode ter todo o estudo do mundo, todo o dinheiro do mundo. Mas lembre-se sempre que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que fez o céu e a terra. Foi Ele que fez você. Foi Ele que te deu tudo que você tem. É Ele que te dará tudo o que você precisa. E seja um amigo leal. Seja um amigo que vai levantar. Seja uma mulher que vai levantar o seu esposo. Seja um marido que vai levantar a sua esposa, os seus filhos. Não seja aquele que vai desanimar, que vai destruir alguém. Mas seja alguém que vai ajudar. E não seja como Naamã. Tenha humildade no seu coração. Tenha humildade na sua vida. Para que você receba as bênçãos do Senhor. A sua decisão vai determinar o seu destino. A decisão daquela menina determinou o destino de Naamã. A decisão de Eliseu determinou a vida de Naamã. A decisão dos servos, dos oficiais, foram determinantes para a vitória de Naamã. A decisão que você vai tomar hoje vai ser determinante, não só para a sua vida, mas para a vida de todos aqueles que te cercam. Que Deus te abençoe. Que a sua decisão hoje seja em servir ao Senhor.
seja em servir a alguém, seja em servir a sua casa, e seja de ser uma pessoa muito melhor do que você se levantou hoje. Um grande abraço. Que a graça e o amor de Deus seja constante na sua vida e que todas as decisões que você for tomar sejam guiadas pelo Senhor. Deus te abençoe.